é hora da gente falar sobre política e acompanhar todo o enredo da política aqui no estado de Santa Catarina e também, por que não dizer, do Brasil, nas lentes de Upiara Bosque, que já está conectado conosco. Upiara, muito bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia ouvintes da Jovem Pan Joinville. Upiara, tem deputado que começou a semana aliviado, é isso? Conta essa história direito pra gente. É isso mesmo, Fernando. A Operação Alcatraz do Ministério Público Federal aqui em Santa Catarina, lá em 2019 ela foi deflagrada e ela revelou um grande esquema de corrupção que aconteceu por cerca de 8 anos na Secretaria de Administração entre 2003 e 2010 e com desvios na área de contratos e tal, e tem muita gente presa, teve muita ação, envolveu muita gente ligada a muitos partidos, mas ela tinha um foco que era o deputado estadual Júlio Garcia, que na época que foi deflagrado era o presidente da Assembleia Legislativa do PSD, e ele era apontado como, nas investigações, como uma espécie de chefe dessa organização, e isso deu uma grande disputa nos tribunais e no próprio legislativo, porque como ele era deputado, houve a juíza Janaína Cassol da Justiça Federal, ela chegou a determinar a prisão dele, temporária, preventiva, e isso tinha que ser votado em plenário para autorizar, e foram 3 votações, porque ela sempre encontrava algum problema na forma como foi feita a votação na Assembleia Legislativa, um desgaste imenso para ele e para a Assembleia Legislativa. O Júlio Garcia, que sempre negou as acusações, sempre disse que não tinha nenhuma relação com os fatos investigados, que as provas eram todas adjetivadas, circunstanciais, que não havia nada forte contra ele. Ele teve uma longa luta judicial para provar que ele foi investigado num momento, pela justiça em primeira instância, num momento que ele não podia ser investigado, que era quando ele era conselheiro do Tribunal de Contas, tinha direito a foro privilegiado, a investigação sobre ele tinha que ser autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, e havia sido autorizada em primeira instância pela juíza Janaína Cassol. Isso levou um bom tempo, uma grande discussão nos tribunais, e ele passou por todo esse inferno astral, tornozeleira eletrônica, restrições, não foi afastado do mandato porque a Assembleia Legislativa não deixou, mas viveu esse desgaste. E aí até o Superior Tribunal de Justiça no ano passado decidiu que as provas coletadas pelo Ministério Público Federal não poderiam ser utilizadas porque realmente foram produzidas quando ele era conselheiro do Tribunal de Contas. Então, com aquelas provas anuladas, não restava nada à juíza Janaína Cassol, além de não aceitar as denúncias, as 3 denúncias em que ele era parte na Operação Alcatraz. E aí, a juíza até estendeu ao máximo esse prazo, pediu ao Ministério Público Federal, perguntou se não haviam provas diferentes, o Ministério Público Federal não apresentou provas diferentes. Então, ontem ela encerrou esse inferno astral de Júlio Garcia, uma questão que inclusive se casou com a questão dos impeachments de Moisés. Teve um momento em que Moisés e Júlio Garcia polarizaram uma disputa no governo pelo poder no Estado, e Moisés com as questões dos respiradores e com a questão do aumento salarial dos procuradores enfrentou os 2 processos de impeachment, no qual Júlio Garcia era uma espécie de condutor, porque ele era o chefe do poder legislativo, enquanto Júlio Garcia vivia essa questão da Alcatraz, um alvejando o outro. Depois, em certo momento, apaziguaram, pacificaram, os impeachments foram derrubados, mas Júlio Garcia continuava com essa questão sobre a cabeça, e agora ele vai para a reeleição como deputado estadual com uma tranquilidade de que está fora de qualquer alcance da Operação Alcatraz, pelo menos nesse momento. Um segundo semestre totalmente diferente do que o primeiro, né, desse 2022 para o deputado, né, o Upiara. Obrigado. Até amanhã, então. Até amanhã, Marcos. Até amanhã, Fernando. Bom dia a todos.